Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Índio, sejam todos bem-vindos ao meu canal e o assunto de hoje vai dar o que falar, amor de almas. Você pode estar se questionando, mas você falou que não existe chamas gêmeas? Realmente, chamas gêmeas é uma dinâmica, é um paradigma, uma crença criada pelos senhores do karmas para que prenda todas as pessoas na Matrix e na roda de Sansara. Se você observar, estudar um pouquinho sobre chamas gêmeas e nem precise ir muito fundo, você já vai se sentir contaminado com essa energia, com essa ideia, você já vai ficar obcecado por isso e você então vai perceber que tem uma armadilha ali, certo? Não tem como, gente, essa história de divisão, sabe? Quando você começa a estudar e buscar o um somos nós, todos somos um, a unicidade do todo, o entender que tudo é uma coisa só e que tudo é o todo, quando você começa a estudar essa parte de entender a totalidade, que somos todos nós, células de um único ser, não tem como você olhar para isso e pensar, nossa, o universo foi lá, me dividiu e agora eu fico procurando a minha contraparte. Afinal de contas, todos são nossa contraparte, todos nós somos um. A pessoa certa você vai atrair por espelhamento, por frequência e ressonância, você vai estar alinhado com essa pessoa. Então, se ela chegou uma pessoa tóxica, é porque você está tóxico em um grau, às vezes, inconsciente, porque você atraiu aquela pessoa para a sua autocura e também para a autocura da outra pessoa, mas existem sim o amor de almas. O amor de almas, gente... O amor de alma, gente, não é uma única alma. Por exemplo, se eu for colocar como exemplo aqui, o que eu passei com o meu ex, por exemplo, no começo, quando eu me apaixonei por ele, eu não tinha olhos para outra pessoa. Naquele momento, ele foi realmente o meu amor de almas, porque foi uma conexão profunda naquele momento. Só que ele é o que a gente chama de almas gêmeas das sombras. Quer dizer que ele é minha alma das gêmeas da sombra? Eu sou luz? Não. Se ele era minha alma gêmea da sombra, lembra? É espelhamento. Então eu também era a alma gêmeas das sombras dele. Almas gêmeas das sombras são as nossas almas gêmeas que estão vibrando na sombra, seja para pagar um karma ou por um aprendizado. Geralmente tem um acordo para a gente passar aquilo ali para um aprendizado. Se eu aprender antes que essa alma gêmea chegue, então é capaz que eu nem passe por essa experiência. Mas se há necessidade de aprendizagem, de autocura, expansão de consciência através dessa experiência, sim, gente, vai haver essa conexão, essa ligação tão profunda que eu vou sentir uma ligação com aquela pessoa de modo eu não conseguir desviar dessa conexão. Isso são amores de almas. E sim, gente, a gente tem mais de um. Por exemplo, se eu não tivesse me casado com o meu ex, eu poderia ter me casado com uma outra alma gêmea da sombra, que não seria ele, seria outra pessoa. Mas como naquele momento a gente se conectou e a gente meio que inconsciente aceitou essa conexão e foi se envolvendo, tanto que foi uma coisa assim, a gente se conheceu em dezembro, aí a gente se reencontrou em abril, ele tava namorando, eu terminei meu namoro, ele terminou o namoro dele, e aí a gente, depois que a gente terminou o namoro, a gente foi começar a namorar uns 2 meses depois, que a gente foi começar a namorar em junho, ou seja, em abril eu terminei meu namoro, ele terminou o namoro dele, passamos maio e junho conversando, quando foi em junho a gente começou a namorar, quando foi em setembro a gente decidiu juntar os panos de bunda, as escovas de dente. Decidimos juntar as coisas e nos casar. E isso durou 16 anos. Ou seja, não era um amor de alma? Lógico que era. Amor de alma é uma conexão profunda. Por isso que eu falei pra vocês, gente, que esse vídeo seria complemento do vídeo que eu coloquei anteriormente, que eu dei 3 dicas pra você que tá buscando um relacionamento. Por quê? Vou explicar pra você. Quando você vai fazer a sua lista, geralmente você quer colocar sim as características físicas, mas para os amores de alma, gente, as características físicas são totalmente irrelevantes. Dificilmente você vai ficar com uma pessoa que tenha todas as características que você colocou na sua lista. E no fim, você vai descobrir que muitas vezes você colocou aquelas características ou por ego, sabe? Meu ego quer que seja assim, ou por autossabotagem total, completamente. Tipo assim, por exemplo, eu que me fechei pra relacionamento por um bom tempo. Eu fiz uma lista de características que eu queria. Aí eu peguei, tipo, eu quero que ele tenha o cabelo assim, eu quero que ele tenha a pele assado, eu quero que ele use barba ou não use, eu quero que ele tenha olhos claros ou escuros, eu quero que ele seja assim, eu quero que ele se comporte assado. Então, assim, características físicas, eu quero que ele tenha esse costume, eu quero que... Eu sei que eu coloquei na parte de características físicas coisas assim que hoje, quando eu olho, eu falo assim, meu Deus, por quê?
Conforme eu fui me curando das dores, eu fui vendo que eu fui colocando características que não eram relevantes pra mim, nunca foram. Eu sempre olhei as pessoas no geral e eu sempre achei as pessoas bonitas, cada uma com suas características. Eu nunca fui do tipo de comparar, nossa, esse é mais bonito que aquele. Até porque, pra mim, eu gosto das pessoas por sua bondade, por sua generosidade, por sua integridade, por sua educação. Uma pessoa extremamente culta, inteligente e educada, ela me ganha muito mais do que uma pessoa que parece ali um Brad Pitt, um Leonardo DiCaprio, por exemplo. Às vezes você olha um Leonardo DiCaprio, um Brad Pitt é bonito de olhar, mas às vezes em quesito personalidade e valores são pessoas feias. E sim, gente, se eu não gostar do tipo de personalidade e valor da pessoa, aquela pessoa começa a ficar tão desinteressante que eu olho pra ela e tipo, nossa, nem é tão bonita assim. Então por isso que eu comecei a perceber, sim, tem pessoas que realmente acham muito importante características físicas. Nunca foi o meu caso, tanto que quando eu fiz a lista eu me choquei, eu falei, gente, mas da onde será que eu tirei tudo isso? Claro que você também pode perceber, lembra que eu tenho um vídeo que eu falo dos obsessores, que às vezes as características físicas é gosto de uma casco seu. Então tem uma casco ali querendo viver o relacionamento com alguém daquele tipo. Tem esse tipo de coisa também. Você tem que tomar cuidado com tudo. É importante você fazer a lista exatamente pra isso, pra você observar essas armadilhas. E armadilhas que você faz pra você mesmo quando você tá querendo se esconder, fugir, sabe? E aí quando você faz esse tipo de coisa, coloca muitas características físicas em detalhes, que nem eu fiz, chega uma hora que você percebe que é um modo de você dizer pro universo, essa pessoa não existe. Nunca que essa pessoa vai bater na porta da minha casa. Jamais que eu vou encontrar uma pessoa assim. Nossa, deve estar em outro planeta. Aí quando você começa... Gente, eu tô rindo porque é engraçado, sabe? Mas na hora que você tá passando as curas e as dores, que você percebe o quanto que você faz armadilha pra você se esconder. Ainda mais quando você descobriu a solitude e se encontrou na solitude, sabe? Passou um estado de solidão profunda, de dores da alma, teve que se curar praticamente assim, se arrastando. A hora que você tá curado, olhar a ideia de se relacionar com alguém, mesmo que isso possa te possibilitar muito crescimento, é tipo assim, o que eu descobri conforme eu fui me curando? Eu percebi, gente, que eu comecei a ter crises de pânico, literalmente. Eu já tive algumas. Hoje, com as ferramentas que eu tenho, eu consigo sair antes que isso vire algo incontrolável, graças a Deus. Mas muito estudo, terapeuta aqui, formada, reikiana, e também tenho ajuda de amigas terapeutas. Então a gente se ajuda também. Mas o que eu descobri? Quando eu fui olhar pra questão relacionamento, porque esse ano eu decidi que eu ia me abrir pra relacionamento, mas eu percebi que eu tinha ainda processos a passar. Então, tipo assim, eu vou me abrir para relacionamento, eu não estou aberta, entendeu? E aí, quando eu disse isso pro universo, o universo começa a me trazer coisas. Então tá, já que você quer se abrir, já que você decidiu, porque até então, quando o universo falava de trazer, eu falava, não estou pronto, não é o momento, não, eu acho que essa pessoa não existe. Então eu fui me sabotando de diversas formas. Quando eu disse, tá bom, universo, já que você mostra que vai haver crescimento se eu tiver um relacionamento, eu vou ter outros processos de curas diferentes desses e vai ter crescimento pra mim e pra pessoa, vai ser contribuição pra mim e para ele, ok, vou me abrir para isso, mas eu ainda tenho processo. Então eu comecei a passar os processos e eu percebi que eu ainda tinha muitas coisas escondidas, camufladas. Veio esses eclipses desse ano, trabalhando lá no mais oculto, no mais doloroso do ser, colocando tudo pra fora, quando eu parei e falei assim, ok, vamos pensar em relacionamento. Gente, eu literalmente entrei em pânico. Quando eu fui fazer visualização de estar me relacionando com alguém, eu praticamente entrei em pânico, juro pra vocês. Meu coração disparou de um jeito, minha vista começou a embaçar, começou a me faltar ar, uma fadiga, uma coisa assim que... se eu não soubesse o que fazer, eu tinha desmaiado debaixo do chuveiro. Foi uma coisa muito louca. Eu falei, gente, eu entrei em crise de pânico de pensar em me relacionar com alguém. Como assim? Aí eu percebi que eu ainda tinha umas curas pra passar. Fui trabalhar essas curas. Hoje, quando eu falo de relacionamento e eu penso em relacionamento, eu percebo que não tá pesado, tá leve. Não dá a crise de pânico. Ou seja, eu estou preparada. Quer dizer que eu estou desesperada? Lógico que não, gente. Eu tô tranquila. Eu sei que a pessoa certa vai chegar na hora certa. Por quê? Porque, como eu disse, tem valores e características da questão relacionamento de que eu não abro mão, e também tem valores e características de personalidade que a pessoa tem que ter que eu também não abro mão. Então, por exemplo, uma questão que o universo mostrou pra mim, a possibilidade de uma pessoa que a gente já se conheceu no passado. Aí você pode falar assim, ah, mas o universo vai te trazer alguém do passado? Gente, o universo só vai trazer, vamos supor que você quer relacionar com aquele primeiro namoradinho que você teve, com aquele amiguinho da escola por quem você era apaixonado ou apaixonada, alguém do seu
seu passado. Vamos supor que você queira ter esse relacionamento. Pode dar certo? Vai depender muito, tanto de você quanto da pessoa. Por quê? Você acha mesmo que o universo vai trazer para a sua vida? Ó, vou citar eu como exemplo aqui. Eu venho cuidando da minha alma, eu venho passando profundas experiências de autocura, curando a minha alma no mais profundo do ser, um lapidar da minha energia, limpar toda a energia negativa, como diz o professor Hélio Couto, e retirando a antimatéria de mim. Então eu estou lapidando, eu estou abrindo o meu caminho e emanando mais luz, cada vez mais. Você acha que o universo vai trazer uma pessoa que não esteja disposta a fazer o mesmo? Quer dizer que ela vai estar esse tempo que eu estou me lapidando? Sim e não, porque existem várias formas de você chegar no nível que eu estou. Eu estou há 15 anos nessa jornada, e de 2016 pra cá, e de 8 anos pra cá, eu mergulhei de cabeça nesse despertar. Antes eu vinha, mas eu vinha a passos lentos. Eu tava igual o Cavaleiro de Ouros no tarô, né? Tava dando um passo de cada vez, só quando eu tinha muita certeza, mas porque eu ainda estava contaminada com dogmas, tanto religiosos, quanto familiares, quanto social. Hoje, como isso já não me pega mais, tanto que nem eu falei, né? Quando você foi doutrinado numa igreja, é fácil de você perceber que algo tá virando doutrinação, que nesse movimento das chamas gêmeas e alguns outros movimentos que as pessoas colocam como espirituais, mas você percebe a armadilha dos dogmas ali. Tudo que começa a te amarrar, te prender, é dogma criado pelos senhores do karma para que você não saia da roda de Sansara, certo? Então tá, então esses 8 anos que eu venho mergulhando de cabeça, me lapidando. Tem uma imagem, eu vou ver se eu acho ela na internet e coloco ela aqui pra vocês, de um homem que ele pega assim, vai quebrando ele mesmo assim, tirando as pedras dele, como se ele tivesse literalmente assim se esculpindo, certo? Eu vou ver se eu acho essa imagem, porque essa imagem tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui no momento. E aí, imagina só, você vem passando todo esse processo de lapidar-se, de ir desconstruindo, tirando todas essas camadas, essas pedras, destruindo tudo, toda a sua escuridão e negatividade. Aí o universo vai trazer uma pessoa lá do passado que vai fazer você regredir? Nunca, jamais, gente. O universo é o maior interessado em que você emane mais luz, que você expanda cada vez mais, que você cresça. Então, se ele trouxer, o universo, assim, ele é perfeito. Se ele trouxer uma pessoa do passado, é porque essa pessoa, ela tem que estar na sua vida naquele momento. E o universo sabe que vocês dois têm crescimento junto. Mas deixa eu falar uma coisa que o universo passou pra mim recentemente. Não é porque o universo te mostrou que... Porque ele pode sim te mostrar através de sonhos, principalmente de sonhos, gente. Eu acredito muito mais nos sonhos do que em outras coisas. Então, por exemplo, se o universo me mostra algo em sonho, aí eu vou ler um tarô, ou eu vejo o vídeo de uma taróloga, ou eu falo com alguém espiritualizado, e essa pessoa vem e me traz uma mensagem, ela nem sabe que eu tive aquele sonho. Foi eu e Deus. E aí ela chega e fala, basicamente, o que eu sonhei. Ela descreve. E ela descreve também a experiência que eu estou vivendo. Tem como eu ter dúvida de que aquilo ali foi a resposta de Deus? Não tem, gente. Não tem como eu ter dúvida de que o todo me respondeu através daquela situação. Então, o universo chega e fala pra mim, olha, você passou um processo aonde você precisou encontrar a sua liberdade, desconstruir emaranhamentos, destruir processos negativos, karmas, e você precisou desamarrar toda a sua alma de toda essa situação. Aí, essa pessoa, você e essa pessoa têm um trabalho pra fazer junto aqui, tem acordo. É claro que se essa pessoa não despertar, sim, o universo, gente, tem infinitas possibilidades, lembra? Então quer dizer que o universo tem outras almas que também vão se conectar com você a ponto de ser um amor de alma pra você. Como eu disse mais no começo do vídeo, volta se você não ouviu direito e presta atenção que eu falei, que se não fosse o meu ex, teria sido outro e a gente teria tido essa história porque eu tinha que passar essa história com ele ou com outra pessoa que faria o que aconteceria igual aconteceu com a gente, certo? É a mesma coisa. O universo chega e te mostra, ó, tá vendo? Essa pessoa tem uma possibilidade enorme de vocês serem felizes juntos. E aí você pode fazer as perguntas. Se você não foi lá, vai lá no vídeo onde eu falo das perguntas transformadoras que você vai entender. Aí você pode perguntar, universo, como vai estar a minha vida daqui 5 anos se eu estiver com essa pessoa? Porque às vezes você sentiu, ah, nossa, eu senti alguma coisa diferente aqui. Lembra que todos nós somos um. Então é normal que você às vezes se apaixone por alguém por ressonância de algo. Mas pode ser que seja algo que você ainda tem que curar, pode ser um acordo que você tem que quebrar e aquela pessoa, ela tá batendo em cima daquilo, por isso que você sentiu, você precisa desconstruir isso. Mas às vezes vocês têm um acordo de almas. E isso, eu lembro que na minha lista de relacionamentos eu falei pra Deus que eu dava importância sim. A pessoa que chegasse na minha vida tinha que ser uma pessoa que a gente tem um acordo de almas, de viver junto nesse período do tempo, porque é uma pessoa que eu sei que ela vai chegar e
vai abraçar junto comigo a causa espiritual, ou se ela não estiver abraçada comigo na causa espiritual, mas pelo menos ela vai apoiar o meu caminho e não me atrapalhar, e eu também não vou atrapalhar o caminho dele. E vai haver crescimento tanto no que eu fizer quanto no que ele fizer, né? Que é aquilo que a Vivian fala de o relacionamento tem que criar 20 vezes mais. Então tem que haver isso das duas partes, dos dois serem uma energia que soma. Então o que você faz vai prosperar. E olha só, a proximidade dessa pessoa comigo, eu comecei a perceber, e assim, lembra que eu falei pra vocês que eu tive um ataque de pânico de pensar em relacionamento. Então quando eu fui fazer a pergunta de como que vai estar a nossa vida daqui 5 anos, se a gente estiver junto, eu tive muitos sinais de que a gente tem tudo pra dar certo, pra ser feliz junto. Mas eu tive um ataque de pânico de pensar em abrir a porta da minha casa pra essa pessoa chegar e a gente conversar. Foi muito engraçado, lembrando agora. Mas agora eu estou bem. Que nem eu falei, eu tive que passar pelos divórcios energéticos pra conseguir, pelo menos, pensar nessas possibilidades. Só que aí eu comecei a observar que toda vez que eu tenho uma proximidade e comunicação com essa pessoa, mesmo que indiretamente, é assim, tipo, um olhar, um passar perto, alguma coisa assim que a nossa... Porque assim, tem uma comunicação de almas. A gente se comunica por almas desde 2020. Eu sonho com ele. É como se no astral a gente já estivesse se relacionando. É muito engraçado, gente. É muito engraçado mesmo, porque assim, por exemplo, meu ex. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu sonhei que eu ia encontrar uma pessoa, que essa pessoa morava numa casa sozinha, numa casa de 3 cômodos. Nossa, eu lembro assim, tudinho certinho. Quando eu encontrei ele, eu não tive dúvidas de que era ele, porque eu já vinha sonhando com ele desde 2015. E todo mundo achava que eu era louca, né? Ou de 2015 não, desde que eu tinha 15 anos, né? 2015, meu Deus, 2015 eu não tinha 15 anos. Desde que eu tinha 15 anos de idade. Então eu sonhava com ele. Quando eu encontrei ele, eu tinha 18 anos, em dezembro de 2003. Em maio de 2004, que eu ainda não comecei a namorar com ele, eu fiz 19 anos. Em junho a gente começou a namorar. E assim, eu não tinha dúvidas, eu tinha uma certeza tão absurda dentro de mim, e foi uma coisa que eu falei pra Deus, que a pessoa certa, eu vou ter essa certeza absurda, sabe? Que eu tive com o outro. Por quê? Porque naquele momento ele era a pessoa certa. Então eu sei que a pessoa que chegar, eu vou ter essa certeza absurda dentro de mim. Só que eu tinha muitas questões pra curar dentro de mim, resolver dentro de mim, e essa questão de entrar na armadilha da solitude também não permitia eu deixar qualquer pessoa entrar. Até as conversas, gente, começava a conversar, começava a perceber interesse nas outras pessoas, eu bloqueei muita gente, vocês não têm noção. Hoje não, hoje eu converso de boa, e se eu quero conhecer bem, se eu não quero também, eu só converso, faço amizade, e amizade é a mesma e beleza, mas já não fico apavorada, entende? Já consigo levar de boa as conversas e tá tudo bem. E aí o que acontece? Eu percebo que essa energia, quando se aproxima, eu tenho muita criatividade, parece que a minha criatividade explode, parece que eu começo a criar desenfreadamente. E eu falei assim, gente, tem alguma coisa aqui, porque não é natural, parece que a energia dessa pessoa me renova, parece que a energia dessa pessoa me impulsiona. Eu não sinto isso nem com o meu ex, que olha que eu tinha uma certeza absurda de que ele era a pessoa certa, e como eu disse, ele foi a pessoa certa até um determinado ponto ali, porque eu tinha que passar com esse processo de cura. Você acha que eu estaria hoje aqui pronta pra falar de todas essas coisas se eu não tivesse passado os processos de cura que eu passei? Não estaria, gente, não estaria. Então sim, ele foi a pessoa certa, mas com ele eu não tinha todo esse gás, sabe? Parece que a minha energia recarrega, essa é a palavra. Parece que recarrega a minha energia, parece que recarrega minhas baterias, e de repente eu tô transbordando de ideias e criatividades e coisas assim. A minha autoestima, gente, eu não sei explicar. A minha vontade de fazer as coisas, por exemplo, eu gosto de fazer atividade física, eu procuro cuidar da minha alimentação, mas eu percebi que com essa energia perto, eu tenho mais vontade ainda de cuidar da minha alimentação, de fazer atividade física, e assim, um preocupar-se mais ainda comigo. Então tem alguma coisa aqui, porque como que essa energia me traz essa renovação, entendeu? Quer dizer que é com ele que eu vou ficar? Não sei ainda, porque, né, a coisa nem passou pela conversa ainda. A coisa vai acontecer se for pra acontecer. Eu tô preocupada com isso? Lógico que não, porque como eu disse, igual o outro, que eu tenho a certeza absoluta que se a gente não tivesse desenvolvido um relacionamento para que eu passasse todo esse processo de cura, então provavelmente eu teria desenvolvido um relacionamento com outra pessoa, porque aquele processo de cura que eu passei, eu tinha que passar com ele ou com outra pessoa. Do mesmo jeito, aqui tem coisas pra acontecer que se vamos supor, eu e essa pessoa não chegar a desenvolver um relacionamento, então é porque tem outra pessoa, igual eu falei pra uma amiga recentemente. Falei, amiga, ok, você encontrou um cara que tinha tudo pra desenvolver um relacionamento, mas o cara ainda não está pronto. De duas uma, ou você espera ele se lapidar, ou você confia que o todo vai trazer algo ainda melhor. Esse é o meu pensamento, gente. É assim, entendeu? Livre, leve e solto. Todos nós somos parte de uma única alma. Então por que eu vou me prender em 8 bilhões de pessoas a uma única possibilidade
se são infinitas as possibilidades. Tá entendendo? E aí foi quando a minha espiritualidade falou: você se cuidou, se lapidou. Essa pessoa está passando por um processo de transformação profunda da alma. Ainda tem que quebrar o ego, sentido de desconstrução. Tem o, tipo assim, a alma dele impulsiona ele a me procurar, a me buscar. Mas ele ainda está no ego. Ele ainda precisa se curar desse ego. Ele ainda precisa passar por essa desconstrução. E um dos exemplos que a minha espiritualidade me deu, que eu achei super legal. Quer dizer que ele vai passar do mesmo jeito? Não, gente. A experiência de ninguém é igual a de ninguém, tá? Sempre lembre disso. Então, por exemplo, eu passei pela dengue. E quando eu passei pela dengue, eu estive por um fio. Literalmente, gente. Eu senti a minha vida saindo de mim. Literalmente. E foi muito pouco mesmo, assim. É porque realmente não era pra eu ter ido para o outro lado. Era pra mim continuar esse trabalho. Mas quando eu passei isso, que foi, assim, interessante, que é aquilo que eu tava conversando com a minha espiritualidade, veio o seguinte pensamento. Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que que eu estou tão resistente em curar isso, em curar aquilo, em olhar pra isso? A vida é um sopro aqui, entendeu? Essa experiência, gente, é passageira. Como espíritos, somos seres eternos. Nós somos seres infinitos, né? Como o Gary Douglas, o Dan Heer coloca. Todos nós somos seres infinitos, entende? Nós somos grandiosos demais. Mas, como seres humanos, nós somos um fragmento desse ser infinito. Por quê? Como diz o Bruce Lipton em Biologia da Crença, se você não assistiu a palestra dele da Biologia da Crença, eu recomendo que você assista. Também recomendo que você leia o livro porque é incrível. Ele diz o seguinte: quando ele descobriu que nós somos tudo isso que eu estou falando, né? Toda essa energia, toda essa espiritualidade. Se eu sou, a pergunta dele foi bem assim: se eu sou tudo isso, pra que isso, né? Ele colocando a mão em si, dizendo: pra que isso aqui? Tipo assim, pra que essa experiência? Pra que esse corpo humano? E aí foi quando o divino dentro dele, o eu superior dele, respondeu pra ele: como espírito, você não conseguiria experimentar um chocolate. Ou seja, como espírito, eu não sinto frio, eu não sinto calor, eu não sinto as emoções que eu sinto humanamente. Humanamente eu tenho medo, humanamente eu tenho frio, eu tenho calor, humanamente eu tenho paixão, humanamente eu tenho amor, humanamente eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho tristezas, humanamente eu sinto. Então, para sentir, eu me fragmentei, entendeu? Basicamente é isso, gente. Uma partículazinha de quem nós somos de verdade tá dentro desse avatar, dessa máquina biológica, exatamente para esse experienciar. Quer dizer que eu sou isso aqui? Não, quer dizer que eu estou aqui para a experiência. Então, quando eu passei, eu lembro que eu passei por um fio, mas eu sabia que eu não ia morrer porque eu sabia que eu ainda tinha coisas para entregar aqui. Senão eu tinha ido, de verdade, gente, porque eu cheguei muito perto ali de tchau e benção e nunca mais. Mas eu ainda tinha coisas a fazer aqui. Só que aí veio esses pensamentos, sabe aquela ideia de minha vida passou por dentro de segundos eu vi toda a minha vida? Basicamente foi isso. Então veio as perguntas. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou aproveitando? Por que eu estou assim? Sabe assim, veio aqueles questionamentos. Então, é como se essa pessoa, ela tivesse que passar por isso, sabe? Alguma coisa que vai desencadear o despertar profundo da alma dele e vai fazer ele olhar e falar assim: nossa, por que eu estou vivendo esse orgulho? Por que eu estou com medo de encarar isso? Entende? Então tem esses questionamentos que ele ainda não entrou. Ele tá passando por uma transformação profunda? Tá. Tá, gente, não tem pra onde correr, né? Ainda mais quando você tem um chamado desse tipo, não tem. É igual o universo fala assim: tem coisas, gente, tem acordos que a gente faz que não dá pra desfazer. Tem acordos que a gente faz no espiritual, por exemplo. Eu vim fazer essa missão. Se eu não faço, se você não assistiu o nosso Lar 2, eu recomendo que você assista. Lá mostra que duas pessoas, que foi feito um acordo entre três pessoas, e duas pessoas desencarnaram. Por quê? Porque elas não cumpriram o que elas tinham se comprometido a fazer quando estivessem aqui. E uma terceira pessoa quase desencarnou porque também não estava cumprindo o papel dele. Mas, quando ele recebeu a chance de continuar, aí ele começou a fazer o que ele tinha feito a proposta lá no espiritual de fazer aqui. Ou seja, ele precisou passar a vida por um fio. Basicamente foi isso, gente, comigo. Não só comigo. Eu vi várias pessoas passarem transformações profundas. Se você assistiu Bruno Gimenez, você vai ver que ele teve um despertar tremendo depois de um acidente que ele quase morreu. E não necessita de você passar um acidente, de você ter uma doença que te leva à beira da morte. Não necessita, gente. É óbvio que essas doenças, esses acidentes, essas coisas aí, é para que você tenha um despertar profundo da alma. Mas tem gente que mesmo assim não desperta. E quando não desperta, aí a pessoa é tirada daqui. E não é maldade, porque nós nunca nascemos, nós nunca morremos. Nós estamos vivendo uma experiência. Se nós não estamos fazendo o que precisa ser feito, então a gente tá perdendo tempo aqui. E nós não temos tempo a perder, certo? Então, basicamente, essa pessoa, ela vai passar algum susto aí
que vai fazer ela, tipo, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo na minha vida? Por que a minha vida tá desse jeito? Como que eu deixei ela chegar aqui? Então tem alguma coisa assim, pelo que eles me falaram, que ele precisa passar para daí então ele quebrar esse ego no sentido de desconstruir esse orgulho egóico e aí ele entender que, na verdade, ele está aqui para experienciar o que a centelha planejou, tá, gente? Então, assim, quis deixar esse áudio aqui para complementar o áudio, né, de escreva para ter clareza, para que vocês também fiquem despreocupados. Tem alguém para mim? Lógico que tem, gente. Tem gente para todo mundo, né? Como diz o professor Hélio Couto, no meio de 8 bilhões de pessoas, você acha que não existe uma pessoa para você? Existe mais de uma. Se você não assistiu o meu vídeo onde eu falo das almas gêmeas, recomendo que você assista, porque vai te trazer clareza de que existe mais de uma alma gêmea. Dentre essas almas gêmeas, existem aquelas que você fez conexões profundas durante encarnações e sim, com alguma dessas você fez algum acordo para você vivenciar, encontrar ela nessa experiência. Mais de uma também, claro, né? Sempre tem o plano B, o plano C, o universo tem infinitas as possibilidades. E como eu estava dizendo, eu coloquei sim na minha lista que eu queria encontrar uma pessoa que eu tivesse um acordo de encontrar. Por quê? Por causa do que eu senti, aquela certeza absurda. É essa pessoa, além de as nossas almas se reconhecer. Gente, quando as almas se reconhecem, é coisa de outro mundo. Não tem, é sobrenatural. Além do que faz com que você sinta algo muito forte. Aí você fala, gente, isso não é humano. Meu Deus, esse sentimento, essa sensação é muito maior. Não é possível, não tem como esse sentimento ser humano. Por isso que eu pedi, sim, coloquei na minha lista de relacionamentos que uma das coisas muito importantes pra mim era encontrar uma pessoa que a gente tivesse acordo, porque eu seria contribuição para ele e ele para mim, e junto nós cresceríamos. Aquela ideia das energias que se multiplicam, que somam, que aumentam. Cura pra ele, cura pra mim e progresso pra nós dois. Então, gente, é muito legal esse reconhecer das almas, sabe? Essa conexão, você encontrar a pessoa em sonhos, conversar com ela. E é interessante, a vivência no sonho é tão real que quando você acorda, dá aquela sensação de que você realmente estava com aquela pessoa. Por quê? Fisicamente você não está, mas em espírito você esteve com ela. Naquela jornada, naquela experiência, entende? Então, assim, passar jornadas com a pessoa espiritualmente. A pessoa, o seu amor de almas vai ser assim, gente. Primeiro vocês vão se conectar espiritualmente. Então, se cure, não se desespere, não fique procurando a pessoa. Nossa, será que é esse? Será que é aquele? Não, gente, porque vocês vão se conhecer de alma e não fisicamente primeiro. E quando a pessoa certa chegar, você não vai ficar, será que é esse? Será que é aquele? Não, gente, isso não vai acontecer, juro pra vocês. Quando o amor de alma chegar, você vai olhar e falar assim, meu Deus, é esse, certeza. E se você não estiver pronto, você vai querer fugir. Tá aqui uma pessoa que tentou fugir. Você vai olhar e vai falar assim, não quero, não pode ser, não estou pronta, não. E assim, ainda, por exemplo, às vezes você não conviveu com essa pessoa. Aí a sua tendência é olhar e julgar, né? Lembra que eu falei da questão da lista? Sim, amor de almas geralmente é uma pessoa que é completamente diferente em características físicas do que você colocou na sua lista. Ela vai ter características de personalidades, valores que para você é extremamente importante. Além de você ter aquela sensação do conhecer a pessoa profundamente de alma. É aquela sensação de, cara, eu conheço esse ser. Geralmente, esses amores de alma, gente, têm algumas características em comum. Principalmente quando não é uma alma gêmea da sombra, não é alguém que veio pra você curar dores. É alguém que veio pra vocês cumprirem missões juntas. E aí entram o que as pessoas confundem a ideia de chamas gêmeas por causa disso. Porque existem pessoas que são de aparências parecidas, tá? Características, personalidade. Então, vamos supor, quando você não está curado, você sabe o tipo de atitudes negativas que você tem. Orgulho, arrogância, prepotência, algumas atitudes que você sabe que você tem quando você está vibrando negativo. Algumas atitudes, por exemplo, se você estuda tarô, você entende do imperador no seu lado sombra, que ele é mais ditador, mandão, autoritário, prepotente, arrogante, provocador. Então, vamos supor, você sabe desse lado sombra do imperador. Se você se conhece o suficiente, você sabe que a sombra daquela pessoa é a sua sombra. Você sabe, você olha e fala assim, nossa, eu sou assim também, que horror, meu Deus. E isso as pessoas confundem com chama gêmea, gente, não é chama gêmeas, tá? Existem mais de uma pessoa que seja assim. Ó, vou falar pra vocês. Eu tenho amigas, cara, que têm características que eu olho pra elas e falo assim, nossa, quando eu tava no meu lado mais sombra, eu tomava atitudes igual a essa pessoa. Eu decidi igual a essa pessoa. Por exemplo, a minha Vênus é ariana. A Áries é muito impulso, é aquele fogo que sai queimando tudo e não quer nem saber se vai ferir, se não vai, certo? Ter a Vênus em Áries não é tão legal assim, por quê? Porque daí na questão relacionamentos, nas questões românticas, nas questões de parceria, geralmente tem a tendência a ser impulsivas, tomar decisões precipitadas, nesse sentido.
Só que quando você tá curado, você já sabe disso, que é o meu caso. Então eu olho e falo assim, a minha Vênus ariana tá querendo tomar essa atitude, tá querendo dar esse passo maior que a perna, tá querendo colocar os burros, não, a carroça na frente dos burros, né? Esse é o ditado. Tá querendo trocar os pés pelas mãos, tá querendo sair atropelando tudo. Minha espiritualidade imediatamente olha e fala, controla a sua impulsividade. Não é momento de agir, não é momento de fazer. Ou seja, eu me conheço e quando eu reconheço que eu estou tendo a possibilidade de ter uma atitude impulsiva e a minha espiritualidade fala, se segura, eu me seguro. Só que se eu não tivesse curado, vocês acham mesmo que eu ia me segurar? Já tinha saído atropelando todo mundo, porque, né, a minha Vênus é ariana. Pronto, acabou. Vou sair atropelando e acabou. Aí eu percebo que é tipo assim, é o mesmo grau de orgulho, é o mesmo grau de provocação, de irritabilidade, sabe? De medir força. Então você vai ficar medindo força? Não, você vai ficar na sua, deixa a pessoa medindo força sozinha, porque você sabe que aquilo ali é o seu lado sombra também. Então você não vai vibrar na sua sombra. Lembra? Você tá se transformando. Deixa a pessoa transformar a sombra dela em luz, certo? Ela tem que passar por aquilo. Você já passou. Agora é a vez do outro, certo? Lembra? 50-50. Então assim, o amores de alma, gente, tem essa identificação. E também tem processos, por exemplo. Uma alma gêmea da sombra, ela é seu amor de alma naquele momento. Porque existe um momento que você tá totalmente na sombra e você não pode se relacionar com a alma gêmea da luz se você tá totalmente na sombra. Pra você se relacionar com a alma gêmea da luz, você precisa primeiro se relacionar com a sua alma gêmea da sombra, moer toda a sua sombra, olhar pra ela, trabalhar em cima dela, se transformar pra daí sim você ficar preparado pra alma gêmea da luz. E a gente tem várias. E como eu disse, você tem amigas, você tem parentes, você tem familiares que também são sua alma gêmea. Aí você vai olhar e vai falar, nossa, eu sou igualzinha essa pessoa. Nossa, pior que eu detesto essa parte. Ah, mas peraí, eu também sou assim, né? Tá entendendo? Gente, amores de almas é isso. Amores de alma é isso. E aí você vai identificar naquela pessoa aquelas características que são suas. É o espelhamento da alma. E é confundido com outras dinâmicas. E é colocado como almas divididas. Não existe almas divididas, gente. Não existe. E você tem mais de um acordo de almas. Você precisa passar os seus processos para então você encontrar a sua alma gêmea da luz, que é mais de uma, lembra? Se aquela não despertou, tem outra que despertou e o universo vai trazer. E vocês vão se identificando. E é muito legal, porque você vai identificando almas gêmeas em amizades, em familiares, em amigos, sabe? E pessoas que vão passando pelo seu caminho. Você vai falando, nossa, quanta coincidência, quanta coisa em comum, quanta coisa, né, igual, de pontos de vista diferentes, de percepções diferentes, de experiências diferentes, mas que traz uma familiaridade, uma sincronicidade, uma ressonância. É porque é sua alma gêmea. Você encontrou mais uma. Então, assim, fique tranquilo que tem sim o amor de almas pra você. Pra você viver um relacionamento romântico, não só as amizades, não só os acordos, não só os outros compromissos que nós temos que passar pela vida. E é super legal essa identificação, porque quanto mais você olha pra aquele ser, mais você cresce, mais você evolui. E eu vou falar pra você, às vezes você até se assusta, que você fala, meu Deus, não é normal, não. Não é, já viu alguma coisa nesse nível, nesse sentido? Você olha e fala, você fica abismado, gente, com o tamanho, com a profundidade dessa conexão e como que é olhar pra outra pessoa e falar, meu Deus, é eu do outro lado. Chega a ser legal, sabe? Chega a ser engraçado. E outra, agora eu tô rindo, mas isso já foi muito pesado. Eu tive sim que romper toda a negatividade e pactos de outras vidas. Pra hoje eu conseguir olhar essa alma com leveza, porque eu olhava, eu queria fugir, gente. Eu queria fugir a todo custo. Falar, Deus me livre e guarde. Eu queria esconder. Aí o universo olhou pra mim, vai ficar escondendo? Vai ficar fugindo? E quanto mais eu me escondia, mais eu fugia, mais o universo trazia a criatura. Por quê, gente? É processo que a gente tem que passar. É acordos, é curas, entendeu? Não tem. Vai fugir. Vai fugir. É a mesma coisa. Eu tenho um chamado pra fazer isso que eu tô fazendo aqui. Eu vou fugir disso? Se eu fugir disso, isso aqui começa a me perseguir. Fora que eu posso desencarnar por não cumprir um acordo que eu tenho, certo? E eu não tô falando, gente, dos acordos que a gente faz com os senhores do karma. Eu tô falando com aquilo que a gente se comprometeu em fazer. É diferente. Claro que você precisa se autoconhecer e aprendendo cada vez mais profundo sobre a espiritualidade para você diferenciar acordos que você fez com o todo, de vir aqui fazer um trabalho. Ninguém veio aqui a passeio, gente. Ninguém, tá? Ninguém tá aqui por acaso, ninguém tá aqui pra... eu vim aqui tirar umas férias. Não, ninguém. Não existe isso, tá? Todo mundo tá aqui porque fez um acordo de fazer algo aqui. Seja tecnológico, seja biodegradável, não importa a ideia que você, ou o projeto, ou a missão que você inventou lá no mundo espiritual que você ia fazer aqui. Você fez um acordo, você trouxe seus talentos como ferramentas pra você trabalhar aqui. Ninguém tá aqui a passeio. Então eu fiz acordo com o todo. É diferente de acordos com os senhores do karma. Por que é diferente? Com os senhores do karma, você sente o aprisionamento, você sente a dor, você tá errado, gente. É um modo de dizer assim, tá errado. A gente sente que tem alguma coisa errada. Com o todo, ele manda você aqui pra Terra, não é pra você sofrer, ele manda você pra Terra
terra pra você trabalhar, mas geralmente o que você se propôs a fazer é algo que você ama fazer, você desenvolve com leveza e a coisa flui. Fora que você se contacta com pessoas que estão também alinhadas, que também têm um acordo de fazer isso, e isso flui, gente, com muita leveza. Se tá fluindo com leveza, é o que você fez o acordo de fazer. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o todo faz sempre com o objetivo do bem maior. Ele nunca faz algo pra você. Nunca é egóico. Nunca é pra você dominar, nunca é pra você mandar nos outros, nunca é pra você ser superior aos outros. É para o bem do reino de nós. É para todos. É para um número maior de pessoas. Por isso que quando você tem uma ideia que beneficia o máximo de pessoas possível, você cresce, você desenvolve, isso flui. Porque é a vontade do todo. É diferente dos senhores do karma. Por isso que eu falo pra você, como que Deus tem um pra um, se Deus, ele pensa no bem maior, ele não pensa em um pra um, ele pensa no bem maior. Então, um relacionamento, eu só vou ficar com uma pessoa se esse relacionamento for para um bem maior. Se eu me relacionar com essa pessoa, vai ser benefício para um maior número de pessoas possível. O exemplo de estar junto, o que a gente pode construir junto, o que a gente pode beneficiar outras pessoas, entende? Se não, não. Tá entendendo? Que é sempre para um bem maior? Sempre vai ser para um bem maior. Essa é a vontade do todo. Agora, se for dos senhores do karma, meu filho, vai ser mais egóico o possível. Gente, essa era a mensagem de hoje, ficou até gigante, porque falar de amor de almas e falar pra vocês, ainda teria coisas aqui pra falar, tá? Acabei expondo um pouquinho das minhas situações aqui, né? Na questão de amores de alma e de construção de um novo relacionamento, que a coisa começa no espiritual pra daí agora começar a aparecer no físico. Então é uma coisa assim, já vem há 4 anos, né? Sendo construída. Se for pôr na ponta do lápis, nós tivemos alguns encontros, sim, pela vida, mas nem ficamos juntos, não houve esse negócio e tal. Foi só tipo, passamos, oi, tudo bem, eu estou aqui. E assim, é muito legal. Eu quero, quando a coisa desenrolar, poder, sim, passar pra vocês mais questões de experiências de amores de alma. E esquece essa ideia de chama gêmea, gente. O universo não cria essas dinâmicas de separação. Se separa, divide, se faz qualquer coisa desse tipo aí, não é o todo. Se traz sofrimentos, esquece. Ele não faz isso. Então essa era a mensagem de hoje. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante. Compartilha com outras pessoas que você acredita que pode gostar desse assunto, de ter essa outra percepção dessa questão de encontrar alguém. Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal. Vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto com a gente. Beijos de luz e até os próximos áudios. Tchau!